Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Toda terra vos adore com respeito e proclame o louvor ao vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. O Salmo 65, que eu acabei de recitar, é o responsório de hoje. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. E o responsório, ele serve como espinha dorsal para a pregação, para a interpretação dos temas litúrgicos do dia. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Então é a orientação do salmista, que nos pede para que o nosso louvor seja dado na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, mas que reconheçamos que o Senhor é o nosso Rei. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Reflexão do dia 27 de abril de 2023, terceira semana da Páscoa, quinta-feira, cor litúrgica, branco. Santo do dia, Santa Zita, virgem e padroeira das empregadas domésticas. Santa Zita, leiga, nós estamos falando nos anos 1000, mais ou menos, e nós estamos diante de uma pessoa que soube administrar sua vida, seus fazeres, e sempre de olho na promoção do outro, sempre querendo construir o outro, acolhendo o pobre, acolhendo o sofredor em suas atividades, na sua vida comum. E olha que lá pelos anos 1200, mais ou menos, quando Santa Zita viveu, essa relação de enxergar o outro, de amar o outro como a si mesmo, né? Acolher o outro, amar como a si mesmo, para acolher Deus, estava meio dispersa. Era um ano muito difícil na Europa, com muitos conflitos, cada um olhando o seu próprio interesse. Mas Santa Zita, ela que exercia a função de empregada doméstica numa família, e dentro da função dela, ela expressou a sua fé, fazendo assim milagres em favor do Santo Evangelho. Ó Deus, recebei o meu trabalho, o meu cansaço e as minhas tribulações, e pela intercessão de Santa Zita, dai-me forças para cumprir sempre meus deveres. Santa Zita, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, de 26 a 40. Nós estamos estudando, já faz essa semana inteira, né? O surgimento da Santa Igreja, os primeiros discípulos, os apóstolos organizados, né? Os primeiros bispos da igreja se organizando, os diáconos, os primeiros sacerdotes da nossa Santa Mãe Igreja. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Agora, para Filipe ouvir o que o Senhor lhe falava, ele estava completamente dócil ao Espírito Santo. Nem sempre a pessoa que vai à missa regularmente, que não deixa sequer de falhar um dia, ou vai todos os dias, mas o seu silêncio diante de Deus, a escuta diante de Deus, isso é importante. Você reservar alguns minutos no dia para ouvir o Senhor. Como diz um pregador, o que nós vamos fazer hoje juntos, ó Espírito Santo? O que nós vamos fazer juntos hoje? Fala ao meu coração, fala para que eu possa te ouvir e fazer a vossa vontade. O anjo do Senhor, então, na oração que Filipe estava fazendo, em resposta, o anjo do Senhor lhe fala: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce a Jerusalém e a Gaza. Agora, se Filipe vivesse no ativismo, se vivesse na confusão do dia a dia, na luta, não teria escutado o Senhor. É necessário que nós escutemos o Deus. O caminho é deserto, diz o anjo.
Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Então era uma pessoa importante, um ministro da rainha da Etiópia. Ele estava voltando para casa na sua comitiva e vinha sentado ao seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanha-o. Então está lá em cima o eunuco, lendo o livro, Filipe caminhando a pé. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso se ninguém o explica? Então convidou Filipe a subir na sua carruagem e sentar-se junto dele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem o poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. Então ele estava lendo o profeta Isaías, estava lendo toda a profecia, as escrituras que falava que o Messias deveria morrer, deveria ser crucificado, deveria ser sacrificado, que desceria a mansão dos mortos, ressuscitaria ao terceiro dia. Tudo isso está nas escrituras, tudo isso foi profético. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliqueis, de quem o profeta está dizendo isso? Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que me impede então que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou-o a Filipe. O eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, de Azoto, para a distância onde ele estava com o eunuco, né, que era o caminho ali de Jerusalém para Gaza, são 45 quilômetros. Ele sai daqui, desaparece da frente do eunuco e aparece 45 quilômetros depois. Como que isso aconteceu? Não sabemos. Só sabemos de uma coisa: Deus faz o que Ele quer, a hora que quer. Deus é o Todo-Poderoso e há de transformar as nossas pequenas atitudes em grandes mistérios do Senhor. Basta você se oferecer a Deus para que Deus te use como canal da graça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. João, capítulo 6, 44 a 51. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. Todos nós somos atraídos para Deus. Todos nós nascemos por um desejo de Deus, por uma ordem de Deus. Unir-vos um ao outro e multiplicai-vos sobre a terra na bênção. Deus cria homem, cria mulher. Depois manda que eles formam uma só carne, e nessa uma só carne que haja a reprodução, que haja a multiplicação e que dominemos a terra. Então, é o desejo de Deus que nasçamos. É o desejo de Deus que nós possamos dominar essa terra em Cristo, em Deus, no Espírito Santo. Então, ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o atrai. No meio do caminho dessa multiplicação, segundo a ordem de Deus, existiu o pecado. E o pecado nos trouxe consequências terríveis, terríveis, terríveis.
Eu sempre falo e vou repetir, não há necessidade de fazer grandes pesquisas. Abre a sua janela e veja 50 metros para a esquerda, 50 metros para a direita, e você vai ver as consequências do pecado. Um andarilho, uma criança sozinha, um pedinte, né? Ou alguém agressivamente gritando um com o outro. Então você vai ver que a consequência do pecado é do homem. O homem trouxe para si essa maldição desde o Éden, quando Adão e Eva pecaram. Mas ir a Jesus, se o Pai enviar, né, como o Pai nos atrai, passa também pela minha permissão. Eu permito, Senhor, ser atraído por vós. Eu permito, Senhor, que o Senhor faça em mim maravilhas, como fez na vida de Filipe, como fez na vida de Santa Zita. Vem em mim e transforma-me, Senhor. É o que eu desejo. Eu também quero te louvar. Assim como a terra inteira, eu quero te louvar, como diz o Salmo 65. Então, Jesus continua. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Filipe foi instruído pelo Espírito Santo e acabou fazendo a vontade de Deus. Então aqui, não quer dizer que nós vamos ter que ver o Pai para fazer a vontade dele, mas temos que ser dócil no Espírito. Jesus até explica no versículo 46, não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Quem crê já vê o Pai, a sua manifestação pelo Espírito Santo em você. Versículo 48, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui, e ele aponta para si mesmo, o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Desta carne, desse sangue, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, toda dada, a minha carne dada para a vida do mundo. Eu tenho certeza que depois dessa pregação, muitos ali ao redor de Jesus ficaram escandalizados, ficaram surpresos, porque Jesus fala, comer o seu corpo, comer a sua carne, beber o seu sangue. Imagino que foi de grande tormento ouvir isso aí. Tanto que muitos foram até embora. Né? E depois desse, nós vamos ver talvez amanhã ou depois, o Jesus se vira para os apóstolos e fala também, vocês também querem ir? Né? E Pedro, como líder da igreja, fala, Senhor, onde iremos nós? Longe da vossa presença, longe do vosso Espírito, da vossa palavra. Não nos resta mais nada. Eis-nos aqui. A sua igreja está contigo. Mas muitos desistiram da fé em Jesus quando ele falou isso. Porque Jesus estava falando do seu corpo eucarístico, da Eucaristia, da comunhão. Verdadeiramente o corpo, verdadeiramente o sangue. É isso que nós buscamos nas missas. Viver esse mandamento de Jesus Cristo. Viver o que ele nos orientou a fazer. Comer o seu corpo e beber o seu sangue. Por isso pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo seja derramado em nós em profusão. Faz, Senhor, uma revolução na nossa alma, que o nosso espírito possa se submeter a teu espírito e transforma a nossa vida, como transformastes a vida de Filipe, vosso apóstolo, e de Santa Zita, em benefício do nosso irmão. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E queremos, como resultado desse projeto, construir um grande exército de pregadores. Mas como dito, eu participo desse projeto, multiplicando nas suas redes sociais essa pregação, para que esta palavra alcance o coração de muitas pessoas. Tem muito eunucos, tem muitas pessoas precisando receber a instrução diária da palavra para compreender e compreender, aceitar Jesus. Ajude-nos a divulgar o Santo Evangelho, pois são belos os pés dos mensageiros que anunciam a paz.
Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.